Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe o pastor Israel, o pastor Iracema, toda a sua família, toda essa igreja maravilhosa, a nossa igreja aqui da Dejaiara. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao nosso Deus eterno. Quem veio aqui nessa noite para adorar a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós viemos aqui para adorar, bendizer e exaltar o nome do nosso Deus eterno, a quem somos, a quem devemos, a quem colocamos a nossa vida, a quem dependemos de tudo do nosso Deus eterno. Então, nessa noite, que a palavra dele, essa palavra do Senhor nosso Deus, venha aos seus corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assentados como vocês estão, abram suas Bíblias, por favor, no texto da palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo 17. Se for passar aqui, nós vamos ler aqui no telão, para todos acompanharem. 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós fomos convidados pelo pastor Israel, eu e minha esposa, pastora Carla, Enzo e Guilherme, para estarmos aqui, para tratarmos de um assunto muito importante dentro da palavra de Deus, trocando o medo pela coragem. Vamos ler. Pode ser nessa versão NVI mesmo, está ótimo. 1 Samuel capítulo 17, no verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam, melhor dizendo, no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Aguarde um pouquinho aí. Escolham um homem para lutar comigo. Esse homem tinha que ser um homem do exército de Saul. Golias, o gigante, era do exército inimigo, era do exército filisteu. Então, para lutar contra aquele homem, com certeza alguém teria que se dispor, alguém teria que ter coragem, alguém teria que sobressair dentre o exército para poder lutar contra Golias, contra o gigante Golias, contra aquele homem de quase 3 metros de altura, preparado para a guerra desde a sua infância, como diz a Bíblia. Era um homem forte, alto, poderoso. O próprio exército em que ele servia, o exército dos filisteus, já sabia que não teria aos olhos de ninguém um homem no exército de Saul capaz de ter coragem para enfrentar ele, Golias. Preste atenção. Mas quando nós trocamos o medo pela coragem, muitas vezes vem do Senhor Deus essa coragem. Muitas vezes vem de um projeto de Deus na vida de um homem, como veio na vida de Davi. E aí a palavra de Deus diz que ele, Golias,
todas as manhãs ia até a frente do exército do povo de Deus e afrontava o povo de Deus, dizendo: cadê? Mande um de vocês para cá, para lutar comigo. Quem lutar comigo vai então ser o campeão, e nós vamos servir vocês. E o verso de número 8 diz: então Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? Vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Verso 9: se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Paramos aí no verso 10. Quem aqui é homem? Levante a mão. Quem aqui é homem? Quem está aqui, levante a mão. Imagina você lá dentro do exército de Saul, sendo ameaçado todo dia por um outro homem, colocando a sua masculinidade em xeque. Você não é homem? Cadê os homens aí, guerreiros do povo de Deus, que estão aqui para lutar comigo? Cadê um para vir lutar comigo? Todas as manhãs, diz a palavra de Deus, que ele ameaçava, e ele fazia com que aqueles homens tivessem medo dele. Quando alguém enfrenta alguém em um ringue, eu já vi várias reportagens de Vitor Belfort, que inclusive é crente. Ele disse que quando começou a lutar, aos 18 anos, 17 anos, quando ele começou a lutar, primeira coisa, ele teria que enfrentar o medo. Ele começou a lutar porque ele via que o adversário dele também era forte. E o adversário estava sempre dizendo palavras nas redes sociais, na internet, para amedrontá-lo. Então o inimigo é assim, ele sempre vai usar de palavras para nos amedrontar. Mas maior é o que está em nós do que o que está no inimigo. O poder de Deus é muito maior do que o poder de Satanás, é claro que sim. O nome de Jesus Cristo é muito maior do que o nome de Satanás, glória a Deus por isso. Então, Vitor Belfort disse que pela primeira vez quando ele foi lutar, ele se revestiu de uma coragem para tentar vencer aquele inimigo que era o seu adversário, e ele venceu o seu adversário. Eu achei interessante que ele se revestiu de coragem. Ele disse que tinha medo, estava com medo, mas ele pediu a Deus que desse a ele coragem. Eu achei interessante. Aí no verso de número 11: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Está vendo aí? O que o inimigo faz? Quando tem uma pessoa endemoniada, primeira coisa que o demônio quer causar é medo nas pessoas. Quando a pessoa ela extrapola, quando a pessoa está endemoniada, quando o ser maligno está dentro de um corpo de uma pessoa que deu lugar, então ela tenta fazer com que as pessoas tenham medo dele, do demônio. Mas nós não temos medo do demônio, nós estamos aqui para expulsar os demônios. Deus nos deu autoridade para expulsar demônios, então Deus nos deu coragem para isso. E é isso que nós fazemos, expulsamos demônios e libertamos as pessoas dos demônios, porque nós temos em nome de Jesus Cristo o poder que está acima de todo nome. E o Senhor Jesus nos dá coragem, né? Então, diz mais: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Eles já estavam na guerra, os irmãos de Davi, né? Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho: Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles, veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus.
os inimigos do povo de Deus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé, seu pai, lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Olha aí. O que mais? Davi deixou o que lhe havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Todos os dias ele fazia isso, e Davi o ouviu. Parei. Davi, quando chega, ele ouve aquele incircunciso, aquele homem que estava desafiando o exército, estava desafiando todos os homens. Estamos nós aqui, homens. Aí imagina um homem desafiando todos nós, gente. Falta coragem em nós, homens, na verdade. Então faltava coragem naqueles homens, é claro. Não tinha um homem que desafiava Golias. Cadê os caras que falavam que era macho? Que na hora que estava com a arma na mão ou com a lança na mão, falava que era homem para lutar. Davi todas as manhãs desafiava. Davi toda manhã falava assim: cadê um de vocês para lutar comigo? Aí Davi ouviu aquilo. O que mais? Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Olha aí, parou, cheios de medo. Versículo 25. Todos fugiram cheios de medo. O medo faz com que você não destrua as obras do inimigo. O medo faz com que você paralise diante de uma situação. O medo faz com que você desista de muitos projetos. O projeto do povo de Deus era de vencer os inimigos, era de lutar contra os inimigos. Até então Deus estava com o seu povo, porque eles estavam buscando ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Então eles estavam com Deus, Deus estava com eles, mas eles estavam cheios de medo. Quando você tem medo, você não faz as coisas. Quando você tem medo, você deixa de fazer, porque isso te impossibilita pela sua capacidade. Aí o medo vem e você fala: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Você não tenta. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar no vestibular? Estuda, meu filho, você vai conseguir em nome de Jesus. Não passa na primeira, passa na segunda. Não passa na segunda, passa na terceira, mas vai dar certo. Tenha fé e acredite que vai dar certo. Então, ter medo é paralisar diante de situações em que as pessoas fazem com que você paralise aquilo que Deus tem até mesmo para a sua vida. Eu lidero pastores, nós lideramos pastores, e nas nossas igrejas, no nosso rebanho, muitos que começam um trabalho, nunca, às vezes, terminam. Às vezes ele dirige somente uma igreja e para e fala: pastor, eu não quero isso para mim, vou para o comércio, não é para mim. Deus chamou, tem uma chamada ministerial, teve medo, faltou, entendeu, o dinamismo, e ele desiste, e a obra de Deus não é realizada. Muitas pessoas paralisam diante de situações, mas nessa noite Deus vai dar coragem a todos nós de enfrentarmos qualquer situação que estiver para ser enfrentada sobre a nossa vida. Circunstâncias da vida vêm sobre nós, sobre qualquer um de nós, e essas circunstâncias vêm para tentar parar-nos, mas em nome de Jesus não vamos parar, porque maior é o que está conosco, é o nosso Deus eterno. E aí, pastor, volta para a história da Bíblia Sagrada, no livro de Samuel, né? Versículo 25, os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Está vendo aí? As pessoas, quando têm medo, elas começam a focar no problema do medo. Está vendo aquele homem? Eles começam a ver a característica do homem, eles começam a ver como era Golias, eles começam a descrever como era aquele homem. Sabendo que Golias era forte, sabendo que Golias era preparado para a guerra, sabendo que ele tinha capacidade para enfrentar muitos homens, então eles começam não a ver em Deus a força que Deus daria, a graça de vencer os seus inimigos, eles começam a ver no homem. Aí diziam assim entre eles: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos
em Israel a família de seu pai. Olha aqui, 3 coisas iriam acontecer para quem enfrentasse aquele homem. Daria para ele o quê? Riquezas. O que mais que ele teria? A filha do rei, ele seria genro do rei. Tudo que o rei tinha seria de quem? Dele. Ele seria genro do rei. Quem não queria ser genro do rei? Com muita riqueza. E aí, o que mais? E livre de impostos, a família dele seria. 3 coisas boas. Mas cadê os homens para lutar com Golias? Com essas 3 boas características. Cadê os homens para lutar? Cadê vocês, homens de exército do Deus vivo, para lutar contra Golias? Se fosse você lá, você estaria pronto para ameaçar Golias, enfrentar Golias? Na hora a gente lê a Bíblia, mas não entra nos detalhes do nosso pensamento para entendermos daquilo que Deus quer fazer. Quando a gente tem coragem e diz, eu vou enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, né? Então, quem é esse filisteu incircunciso, né? Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Ele faz uma pergunta. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aí ele mesmo proclama que é o nosso Deus, é o Deus vivo, é o Deus dos exércitos. É esse que sempre dá vitória a nós quando nós precisamos, glória a Deus. É o Senhor dos exércitos, esse é o nosso Deus eterno. É Ele que nós confiamos a nossa vida e tudo que temos que está nas suas mãos. E que mais? No verso seguinte. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Vai receber essas 3 coisas boas aí, ó. Que mais? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu que Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Olha, preste atenção nas palavras. Preste atenção nas palavras de Eliabe. Eliabe era mais velho que Davi. Eliabe tinha muito mais chance de vencer Golias do que Davi. Eliabe tinha capacidade, porque já era guerreiro, ele já tinha ido para a guerra com Saul. Aí ele começa então a ficar irritado porque o irmão dele estava começando a demonstrar coragem, coisa que ele não tinha. Então, se ele não tinha coragem, o Davi começou a mostrar para ele que ele tinha coragem. E aí o que aconteceu? Ele começa a falar palavras daquilo que não era Davi. Davi não era presunçoso, Davi não tinha um coração mau, pelo contrário, Davi tinha o coração em Deus e acreditava em Deus, porque nele tinha a sua vitória. Então acredite em Deus, porque nele, no nosso Deus, nós temos a nossa vitória, glória a Deus. Então isso que aconteceu, as palavras do seu irmão, por não ter coragem, começou até a mudar, né, o rumo da história da vida de Davi aí, mas Davi não era assim. O que mais diz aí no próximo versículo? E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? O que mais? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. Os homens responderam, como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Glória a Deus. Olha aqui, preste atenção. Teu servo irá e lutará com ele. Davi já tinha colocado no seu coração a coragem. Davi já tinha pensado o que poderia acontecer com ele. Davi já tinha percebido que lutando com ele, ele poderia morrer. Mas o medo não fez parte da vida de Davi naquele momento, porque ele sabia que ele estava indo em nome do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, glória a Deus por isso. E aí ele iria lutar com ele de qualquer forma. Ele já tinha colocado no seu coração, Deus já tinha falado com ele sobre isso. O que mais? Davi então respondeu, Respondeu Saul a Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Nem Saul acreditava que Davi ganharia a batalha. Nem o profeta Samuel acreditava que Davi seria o rei. Preste atenção.
nem Samuel, o profeta, quando foi ungir Davi, já estou pulando a história, acreditava que ele seria o rei, porque na visão do profeta Samuel, Davi era um irreprovável. Davi era um homem, preste atenção, que não tinha condições, porque a sua característica física era de um homem sem forças. Mas a nossa força não está na nossa palavra, não está no nosso conhecimento. A nossa força vem do nosso Deus eterno. Ele é a nossa força vem dele, glória a Deus. Sempre acredite no Senhor Deus como Deus que vai dar força a você em todas as situações da sua vida. Nosso Deus é todo poderoso, Ele pode fazer isso por todos nós, glória a Deus. Então Davi sabia que Deus iria usá-lo, tinha convicção. Davi se revestiu de coragem. Então está escrito aí no verso 34, Davi entretanto disse a Saul, teu servo, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, e vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Preste atenção aqui. Vocês já ouviram aqueles canais que passam quando os animais selvagens estão caçando? Com certeza muitos de vocês já viram. Tira da boca de um pitbull a vasilha de comida dele, na hora que você está dando comida para ele. Ele arranca o seu braço. Tira da boca de um leão uma ovelha. A Bíblia fala que ele corre atrás do leão e tira da boca do leão a ovelha. O cara tinha coragem. O cara enfrentava leão. O cara tinha uma coragem extrema para enfrentar um leão por causa de uma ovelhinha. A Bíblia Sagrada diz também sobre o pastor que deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu, também com as mesmas características daquilo que o Davi tinha coragem. O pastor vai atrás da ovelha, para cuidar da ovelha. Aí Davi tira da boca do leão uma ovelha. Preste atenção, que valia mais, uma ovelha ou a vida de Davi? Ah, pastor, é claro que é a vida de Davi. Você acha que se fosse eu, estivesse cuidando das ovelhas lá na minha fazenda, lá daqueles carneiros meus, viesse uma onça pintada, que tem lá na serra, e rebanhasse a minha ovelha lá, e eu ia atrás da onça para pegar aquela onça? Jamais, pastor. Mas Davi tinha uma coragem que vinha do Senhor Deus sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Qual de vocês então faria isso, hein? Possuindo 100 ovelhas e... aqui ele já colocou no texto, né, de Lucas 15. Qual de vocês possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Obrigado, Deus abençoe. Voltemos ao texto ali, que nós estamos falando nessa noite de coragem. Nós vamos deixar, né, que a coragem fortaleça a nossa vida em nome do Senhor Jesus. No verso 33 de 1 Samuel, respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Olha aqui, preste atenção. Eu já vi muita gente dizer o seguinte: você não tem condições, você não vai dar em nada, você não vai conseguir, você não vai alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, Deus não tem o projeto disso para a sua vida, você não tem um chamado. Eu já vi demais isso, mas a pessoa era convicta do chamado que ela tinha, e Deus sabia que ele tinha esse chamado, porque Deus que chamou. Então ninguém vai tirar de Deus aquilo que Ele tem para você, que é o plano dele sobre a sua vida. O chamado de Deus é para as nossas vidas, para que nós possamos ter coragem de realizar as coisas em nome dele, para salvar vidas, para expulsar demônios, para curar enfermos, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai dar coragem a todos nós para fazermos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Davi enfrentou tudo isso, né? Homens que não confiavam nele, homens que não acreditavam nele, homens que não sabiam quem Davi daria. Aí Davi, entretanto, disse essas palavras, né? Agora no verso 36: teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi prezava o nome de Deus acima de todo nome. Davi sabia que naquele momento era uma questão não de honra, de lutar ali por aquele exército, era uma questão de honrar o nome do nosso Deus eterno. Não era questão de honra, porque se fosse, os outros homens iam no lugar dele. Era uma questão de coragem, de enfrentar aqueles homens que estavam lutando e blasfemando contra o nome de Deus. Nunca aceite que as pessoas blasfemem contra o nome de Deus. Mesmo que você enfrente o exército, o nome de Deus sempre deve ser adorado, exaltado e glorificado, para a honra e para a glória do Senhor Deus.
E aí, que mais, pastor? O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Davi recebe a bênção de Saul, e Davi então se preparou para aquela batalha. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-se uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo que tinha colocado sobre ele, E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira, com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Olha aqui, preste atenção nesse ponto. Eu imagino Davi ali diante de 2 exércitos. Aquele exército cala a boca ali naquele momento para saber o que ia dar, para ver o que ia acontecer. Um exército e o outro exército de frente. O homem mais forte perante os olhos de alguns, ou de maioria de alguns, ou da maioria dos milhares, e perante o exército em que ele mesmo estava, aos olhos daquele povo, ele era um homem fraco, sem capacidade. Mas o Senhor Deus estava com Davi. O Senhor Deus estava com Davi. Mesmo que um exército não creia na sua vitória, mesmo que o outro exército, que é seu aliado, não creia na sua vitória, mas Deus está com você, e não tem ninguém que vai tirar de você a vitória, porque a vitória vem de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, quando não acredita em Davi, Davi está lá de frente ao gigante. Agora preste atenção, é o maior ponto de coragem de alguém quando está enfrentando na batalha: ou ele morre ou eu morro, ou ele morre ou eu morro. Eu sou caçador, eu sou CAC. CAC é a sigla, caçador, atirador e colecionador. Na época do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro abriu, entendeu? Para que essas pessoas, os homens, mulheres, pudessem adquirir armas para serem colecionadores, caçadores ou atiradores, para caçar o javali, que está infestado aqui perante Anápolis, nas chácaras aqui diante de Anápolis, e acabando com as plantações, com as nascentes, acabando com muita coisa, com as roças e com muitas coisas. E aí, por isso que Bolsonaro então abre a oportunidade para que esses homens possam ser caçadores, atiradores e colecionadores. Aí quando você está lá caçando, quando está só você lá no mato, aí lembra dessa história de Davi, vem lá o javali, que é um selvagem, que tem um dente grande, que vai vir para você, ou vai vir contra você, e você tem que estar preparado para matá-lo, ou você mata ele, ou ele te mata. Então, da mesma forma, eu estava pensando sobre Davi, em uma das nossas caçadas. O porco selvagem é pequeno assim, ó. Agora você de frente a um cara grande, de quase 3 metros, grosso, forte, preparado para a batalha, você de frente dele, era porque realmente ele tinha convicção do chamado dele naquele momento, que Deus daria para ele a vitória, e ele estaria sobre a vitória sobre aquele homem, sobre o gigante Golias. Deus sabia, e ele ficou convicto sobre essa questão. Ele tinha coragem naquele momento. Então a palavra de Deus diz no verso de número 41 o seguinte: enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência, e fez pouco caso dele. Olha aqui, preste atenção. Fez pouco caso dele. Muitas pessoas vão fazer pouco caso de você. Infelizmente, as pessoas são más, as pessoas não acreditam no ministério de outras pessoas, as pessoas não querem que você cresça ministerialmente falando, mas em nome de Jesus Cristo, nenhuma palavra contrária sobre a nossa vida vai prevalecer, porque a palavra de Deus sobre a nossa vida é força, é coragem, é vitória. Nunca vamos desanimar, porque Ele, o nosso Deus, precisa que nós façamos a obra dele aqui na terra, para salvar pessoas, para libertar famílias, para libertar pessoas das garras do diabo. Então isso que Deus faz, Deus quer fazer isso, mas na mente de muitas pessoas malignas,
Muitas pessoas vão fazer pouco caso de você, mas em nome do Senhor Jesus é totalmente diferente, porque Deus te escolheu e Deus não faz pouco caso e nem faz acepção de pessoas. Esse é o nosso Deus em quem nós confiamos, em quem nós cremos. Glória a Deus por isso. Deus não faz pouco caso, Deus acredita em nós e por isso que nós estamos aqui adorando a Ele como nosso Deus eterno. No verso 43, disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim, contra pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Olha aí, não ia adiantar nada, podia invocar qualquer Deus, porque o único poderoso Deus é o Deus que estava com Davi, é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você não me desafiou, você desafiou o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso. Quem desafia Deus morre. Quem desafia Deus perde a batalha. Quem desafia Deus nunca vence. Mas nós que somos do lado de Deus, que adoramos a Deus, somos e seremos sempre vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui, paramos aqui no verso número 45. Vamos passar um vídeo aqui, só para poder ficar mais forte aí na sua mente esse texto, daquilo que Deus faz com o homem e dá coragem para esse homem. Vamos lá, vou mostrar um vídeo para vocês. Troque o medo pela coragem, realize os seus sonhos. Daqui a pouco nós vamos encerrar falando sobre isso. Tem um outro vídeo que nós vamos passar. Preste atenção. Se tiver um áudio, aí vocês me avisam, tem um áudio aí. Se não sair o áudio, vocês me falam que a gente tenta. Isso. Quem é esse gigante que desafia os exércitos do Deus vivo? Ninguém consegue enfrentá-lo, rapaz. Por quê? Ele é um homem. Ele é um Deus entre os homens. Só há um Deus. E ele está do nosso lado. Eu vou enfrentar esse gigante. Não, Davi, você vai para casa. Eu vou enfrentá-lo. Me solta. Você vai para casa. Não vou a lugar nenhum. Meu senhor comandante. Você não, Eliabe. O músico trouxe sua lira. Ótimo. Vá até o rei. Toque para ele, conforte ele. Vim para lutar pelo Senhor. Perdoe. Meu rei, meu irmão às vezes é tolo e precipitado. Eu vou enfrentar o gigante. Deixa eu falar. Meu rei, eu vou enfrentar o gigante. Você é apenas um rapaz. Não pode enfrentá-lo. Seu servo cuidou das ovelhas do pai por muitos anos. Nesse tempo, eu matei tanto ursos quanto leões. Davi. Quando o leão atacou o meu rebanho e se levantou contra mim, eu fui atrás dele, agarrei ele pela juba, o atingi e o matei. Isso é verdade, sim, meu rei. E ele matou. Abinadab. O quê? Eu sempre Você não acreditei está nele. ajudando. Esse gigante blasfema contra o Senhor dos Exércitos. Mas o mesmo Senhor que me salvou do leão e do urso me salvará das mãos desse filisteu. Aquele monstro é um homem de guerra. Ele foi feito para isso. Eu fui feito para isso. Para esse momento. Confie em mim, meu rei. Eu matarei ele. Você fala com grande convicção. Isso me enche de uma coragem que não sentia desde... Pai. Meu rei. Vá. Davi. Meu rei. Vai. Meu rei. Vá. Eu o matarei. Vá. Afastem-se de mim. Vai e lute contra esse gigante. Enfrente-o com o mesmo espírito que você invoca nessa sala. Meu rei, vamos discutir isso. Por quê? Eu já decidi.
Nenhum outro homem se ofereceu para essa tarefa. Eu te nomeio campeão. Isso é um homem de coragem. Esse filme termina aqui e o filme posterior mostra Davi guerreando contra Golias e vencendo Golias. Já paralisou aí o vídeo, já finalizou. Então, queridos, preste atenção. Quando Davi chega diante de Saul, ele era um homem simples como qualquer homem do exército de Saul. Talvez até mais simples, mais frágil, talvez menor, talvez um homem menos preparado aos olhos daqueles homens guerreiros. Mas aos olhos de Deus, qualquer pessoa pode fazer uma batalha se tornar vencedora. Diante de Deus, qualquer pessoa pode fazer com que uma batalha seja enfrentada com coragem e tenha sucesso. Preste atenção. Muitas pessoas têm tido problemas nas suas vidas e os problemas têm vindo de várias formas. Circunstâncias da vida têm entrado na vida de todas as pessoas. Você vai no médico, o médico passa um diagnóstico para você, que daqui a pouco você estava bem e agora com o diagnóstico médico você está com câncer. Você está saindo com o seu carro aqui, ali na esquina vem um maluco bêbado e bate no seu carro e mata alguém da sua família. Vem alguém que faz com que algo aconteça sobre você e vem sobre você um mal. Mas em nome de Jesus Cristo, a coragem que Deus tem nos dado são para enfrentar situações também de circunstâncias da nossa vida, que nós não vamos deixar de desistir, porque o inimigo vai sempre tentar lutar contra as nossas vidas. Sempre vai tentar. Preste atenção, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, no verso 7. Muitos homens da Bíblia Sagrada trocaram o medo pela coragem. Preste atenção, quando Deus chama Moisés e dá a Moisés uma tarefa para que Moisés pudesse então levar o povo dele do Egito para a terra prometida. Quando nós estivemos ali na cidade do Cairo, no Egito, nós já tivemos algumas vezes ali com a nossa caravana para Israel, junto com o nosso presidente, pastor Clarimundo. Aí quando a gente visita Cairo, onde o povo de Deus estava, e a missão de Moisés era tirar o povo dali, da terra do Egito, de Cairo, e levá-los para Israel. Iria ter que atravessar todo o deserto. Moisés não sabia o que iria enfrentá-lo diante de circunstâncias da vida. As pessoas saíram, não sabiam o que ia enfrentar diante daquele deserto, mas elas estavam crendo no milagre de Deus sobre as suas vidas. Moisés, então, preste atenção, era um homem que trocou o medo pela coragem, sentiu grande insegurança e medo de falar quando foi chamado por Deus. Ele chegou a argumentar que ele não sabia falar, mas preste atenção, mas Deus escolheu ele. Deus não escolheu Arão, que sabia falar. Deus escolheu Moisés. Aí diante dos olhos das pessoas, alguém poderia perguntar, mas por que Deus escolhe um improvável que é Moisés? Porque para saber que o poder de Deus opera naquele a quem Ele quer, da forma que a pessoa está. E sempre disposta a fazer alguma coisa para Deus, ou sempre disposta a trabalhar para Deus. Então, homens que trocaram o medo pela coragem. Josué também. Josué fez isso. Precisou assumir a liderança após a morte de Moisés, enfrentar grandes exércitos que também foram enfrentados. Ele foi encorajado por Deus a ser forte, corajoso. Deus disse para ele, o que? Lá em Josué capítulo 1, no verso 9, vamos ler lá? Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus por isso. Imagina essa palavra sobre a nossa vida. Deus está conosco, nos dizendo nessa noite, seja forte e corajoso, eu estou com você. Então nós vamos ser fortes, vamos ser corajosos, vamos deixar de lado o medo, e em nome de Jesus vamos sair daqui crentes mais corajosos, fervorosos, para fazer a vontade do nosso Deus eterno. Glória a Deus. Outros homens também, Elias, após uma grande vitória, foi ameaçado pela rainha Jezabel, aquela mulher terrível, aquela mulher que queria controlar todo o reino, aquela mulher que usava de maldade. Jezabel, uma mulher
malévola, uma mulher maligna, uma mulher que tentou matar, que matou homens, que matou profetas. Então Elias, após uma grande vitória, foi ameaçado pela rainha Jezabel, teve medo e fugiu para o deserto. Ele superou o desespero ao ouvir a voz de Deus e retornou para cumprir a missão profética que Deus tinha na sua vida. Preste atenção, se é ameaçado de morte por uma rainha, aí ele entende que ele tinha que cumprir aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Preste atenção, nenhuma ameaça de morte pode fazer você parar, porque Deus está com você, para que você cumpra o seu ministério, para que você cumpra aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Pedro também teve medo de afundar ali, né, quando estava ali nas águas do mar da Galileia, andando sobre as águas, e o Senhor Jesus Cristo chamando a ele foi até Jesus, mas depois ele teve medo. Aí a palavra de Deus diz que ele começou então a afundar. Ele teve medo de se afundar ali naquelas águas, mas após o Pentecoste, superou o medo, tornou-se um dos apóstolos mais corajosos do cristianismo, glória a Deus. Então você vai nessa noite, sair daqui superando esse medo que você tanto tinha, e Deus vai te dar coragem para que você possa enfrentar todas as situações que vierem sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu já vi esposas de amigos meus que não dirigem, por quê? Tem 2 carros na garagem. E aí ela disse: pastor, eu não posso dirigir, eu tenho medo. Eu disse: minha filha, não tenha medo, vá para uma autoescola, pegue aulas lá e pegue a chave desse carro, sai com o seu marido, vai para um lugar onde tem pouco carro, pega esse carro, comece a dirigir, vença o seu medo. Muitas pessoas que tentaram vencer o medo conseguiram e tiveram vitória, porque eles enfrentaram situações que estavam sendo elaboradas na sua mente para que elas pudessem paralisar. Imagina, dirigir é tão bom, quando você pode ir a um lugar, pode fazer compras, pode ir para um shopping, as mulheres que gostam de sair para fazer suas compras, então é tão bom, né? É muito, muito importante. Não tenha medo, irmã, pega o carro do seu maridão aí, pega a chave, vá com ele, aprenda a dirigir e vai ser feliz em nome do Senhor Jesus. Esther teve muito medo de se apresentar ao rei persa para salvar o seu povo, né? Porque a regra dizia que quem entrasse sem ser chamado perante o rei ia ser morto. Então Esther põe no coração o seguinte: eu preciso de entrar lá, falar com o rei e salvar a minha geração, e salvar o meu povo. Ela teve coragem. Mulher também tem que ter coragem. Está ali, ó, minha esposa, ela é uma mulher de coragem. Por que eu falo isso? Deus chama ela para realizar um trabalho, do nada. Esse trabalho deu ao coração delas, das pastoras, o nome, Seminário Pérola Única. Por que pérola? Porque quando entra um grão de areia dentro de uma concha, ela começa a ferir essa concha. E dessa concha ferida começa a se formar crostas, e dessas crostas começa a se formar um ser que será tão valioso, que é chamado de pérola. Então a pérola, ela vem de dentro de uma ostra que é ferida, e essa pérola é um objeto, é uma pedra preciosa de alto valor. Então Deus começa a tocar no coração delas um projeto em que mulheres seriam transformadas de problemas, de situações que elas já tinham enfrentado, de traumas, de situações diversas, para que elas pudessem então ajudar outras mulheres que estavam passando ou estão passando por dificuldades. Mulheres que sofreram abuso, mulheres que sofreram perseguições, mulheres que sofreram feminicídio, mulheres que foram abusadas, mulheres que sofreram situações diversas. Aí toca no coração delas, elas vão até o pastor Clarimundo para que o pastor Clarimundo pudesse abençoá-las. E esse projeto, quando o pastor leu a Bíblia, estava escrito lá no texto que fala sobre o vale de ossos secos. O pastor leu aquele texto e Deus confirma, dizendo: vá, vocês vão dar vida, eu vou dar vida, vocês vão dar vida na palavra sobre a vida das mulheres que vão participar lá. Elas vão ter vida, elas vão ser transformadas, e para a honra e para a glória do Senhor Deus, já dezenas e dezenas de mulheres que participaram do seminário Pérola Única tiveram suas vidas transformadas para a glória do Senhor Deus. Por que eu estou falando isso? Porque uma das mulheres lá de Goiânia, uma mulher que estava em Goiânia, uma pastora, estava em casa, estava quase com depressão, estava bem inquieta, já tinha passado por tantos problemas na vida, ela já estava disposta a não fazer mais nada.
E aí ela foi lá no seminário Pérola Única. Deus dá então novamente uma coragem no coração dela. Ela deixa o medo. Ela queria só ficar em casa porque ela tinha medo de chegar em multidões, tinha medo de ir para a igreja, tinha medo de estar com muita gente. Mas Deus transformou o coração daquela mulher. Ela passou então a deixar o medo e ter a coragem de estar na igreja, de adorar a Deus. E Deus cura a vida daquela mulher para a glória e louvor do seu nome. Então é isso que Deus faz. Deus quer fazer isso, transformar você. Tire o medo e vai colocar a coragem sobre a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. O medo é uma emoção humana. Todos nós vamos sentir medo. Todos nós teremos medo. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu sou o único filho homem, tenho mais 2 irmãs. Eu era pequeno, em torno de 4, 5 anos, e meu quarto era separado das minhas irmãs. E os meus pais apagavam as luzes de casa para dormir, e o meu quarto era lá no fundo da nossa casa. E eu sentia medo, por quê? Por causa da escuridão. Preste atenção, eu tinha medo por causa da escuridão, porque eu não queria estar no escuro e sozinho. Aí um dia eu cheguei na minha mãe, eu era criança, e falei assim: eu não quero dormir nesse quarto escuro, eu não quero dormir nesse quarto assim. Então minha mãe entendeu, eu tinha que deixar uma luz acesa para poder afugentar o medo. Então o medo faz parte da vida do ser humano. Aí quando eu cresci, eu falei assim: eu vou enfrentar esse medo do escuro. Como eu tinha esse trauma de escuro, eu vou enfrentar esse medo. Um dia um caçador, amigo nosso lá do Tocantins, me chamou para fazer uma caça de espera. Caça de espera quando você vai para o mato, sozinho, e aí você sobe em cima de uma árvore, à espera de um animal que vai vir, e você vai matar aquele animal para comer. E você vai ter que ficar sozinho ali, até aquele animal chegar. E quando você está no escuro, dentro de uma mata, tem muitos pássaros, tem muitas vozes, tem muitas coisas que são emitidas ali dentro da mata. Então eu falei assim: eu vou vencer o meu medo. Quando eu ficar adulto, vou para dentro da mata, vou caçar, vou subir ali naquela espera e vou dizer o seguinte: medo, eu venci você em nome do Senhor Jesus. E eu fiz isso. Eu fui lá para o Tocantins, fui com alguns amigos, uns ficaram a 500 metros de distância, na outra espera, outro ficou também no outro lugar, na outra espera, e eu estava lá sozinho, e eu falei assim: agora vem o que vier, vai tomar chumbo, porque eu estou aqui é para matar algum bicho para me comer. E eu venci o medo. Então o medo deve ser vencido, é humano. Vemos homens e mulheres que enfrentaram situações assustadoras, mas aprenderam a confiar no Senhor. A coragem da Bíblia Sagrada ensinada na palavra de Deus, ela é para todos nós nessa noite. Deus vai dar coragem para vocês enfrentarem situações, e vocês serão vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ser vencedores naquilo em que mais nós achamos que temos medo. Medo paralisa, não é? E muitas pessoas, em nome de Jesus, vão ser libertas desse medo para a glória do Senhor Deus. Reconheça o medo diante de Deus. Salmos de número 56, 3, vamos ver? Salmo 53, você reconhece o medo diante de Deus. Está escrito aí, ó: ah, se Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará. Peraí. Salmo 53, verso de número 56, 3. Trocou. 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quem pode dizer glória a Deus? Vamos ler todos esse texto? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Glória a Deus. Nós vamos confiar no Senhor Deus e não vamos ter medo, porque Ele é o nosso Deus eterno. Glória a Deus. Então, queridos, a palavra do Senhor Deus diz que nós temos que colocar em Deus os nossos medos. Deus não condena quem sente medo. O primeiro passo é admitir a nossa fragilidade diante de Deus e dizer: Senhor, me dá coragem, eu vou ser um homem de coragem. Você acha que Davi não tinha uma fragilidade? É claro que ele tinha, mas ele sabia que se ele tivesse coragem, se ele revestisse de coragem ali naquele momento, ele venceria o gigante, ele venceria o problema. Muitas pessoas conjecturam o gigante como os problemas da vida, e é verdade. Os problemas são grandes, a pessoa foca no problema, mas não foca em Deus, que pode livrar você daquele grande problema que você está passando. E em nome de Jesus Cristo, Deus vai nos dar vitória. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. A coragem, ela nasce da certeza de que Deus está conosco. Deus está conosco, por isso não temeremos mal algum. Amém? Fique de pé nessa noite. Que a palavra do Senhor Deus
sempre esteja falando ao seu coração. Que Deus tire todo o medo do seu coração, da sua vida. Que Deus dê a você coragem para enfrentar todas as situações adversas. Não tenha medo de casar o seu filho, creia no Senhor Deus. Não tenha medo de formar, creia no Senhor Deus, Deus vai te ajudar. Não tenha medo da mudança que Deus vai fazer na sua vida, creia que Deus vai fazer para melhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo das situações que podem vir sobre a sua vida, creia no Senhor Deus nessa noite, e Deus vai dar vitória a vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a palavra de Deus sendo ministrada nos nossos corações, para dar-nos coragem, e nós vamos trocar o medo pela coragem hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Levante a sua mão comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Deus eterno, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, diante da Tua presença. Nós sabemos, ó Deus, que o medo, ó Pai, será paralisado nessa noite sobre a vida de todos que estão aqui, e o Senhor Deus vai colocar em nós o Espírito Santo de coragem, para enfrentarmos as situações, para enfrentarmos os gigantes, para não temermos mal algum, ó Pai, porque o Senhor Deus está conosco. Ó Pai, nós confiamos em Ti, nós sabemos que do Senhor Deus vem a nossa força, do Senhor Deus, ó Pai, vem a nossa vitória. Confiamos na Tua palavra, confiamos no Senhor Deus, sabemos, ó Pai, que o Senhor Deus tem dado vitória a todos nós, e nós confiamos no poder do Senhor Deus, nós confiamos naquilo que vem do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Nós confiamos, ó Pai, que, ó Deus, seremos abençoados, nós confiamos que nós teremos vitórias, nós confiamos, ó Pai, que a vitória do Senhor Deus vai alcançar as famílias nessa noite, e nós cremos na Tua vitória sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Nós cremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, preste atenção. A palavra do Senhor Deus, ela é sempre viva, ela sempre vai falar conosco. E o Senhor Deus sempre vai usar profetas também para falar conosco, porque nós acreditamos em profecias, nós acreditamos na palavra do Senhor Deus. Ela é viva, ela fala conosco, ela liberta, ela traz luz. Esse é o poder da palavra do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Nós estávamos um dia fazendo a obra de Deus lá em Goiânia. Aí Deus fala comigo e com a minha esposa, e fala diretamente comigo o seguinte: meu servo, eu vou te abençoar, dar-te-ei dupla honra, o seu ministério será grande como o ministério de Davi, e eu vou te dar muitas bênçãos. E eu lembrei naquele momento que Deus já havia falado comigo essas mesmas palavras através de 3 outros profetas, e eu naquele momento disse: amém, Senhor, eu confio na sua palavra, eu creio na sua palavra, eu recebo essa sua palavra sobre a minha vida. Passaram-se alguns meses, a minha esposa engravida. Na verdade ela começa a sentir enjoo, nós fomos ao médico, passou o ultrassom no útero dela, o médico olhou de um lado, tinha um saco gestacional, colocou do outro lado o ultrassom, tinha um outro saco gestacional. O médico disse assim: acho que a senhora vai ser mãe de gêmeos, mas não divulga, porque o organismo da senhora pode eliminar. Aí eu disse: não, doutor, agora eu estou lembrado da palavra de Deus sobre a nossa vida, da bênção sobre a nossa vida. Deus falou para nós que daria para nós dupla honra. Então, do ventre da minha mulher, da minha esposa, e vai nascer 2 homens, são gêmeos. Ele disse: mas nós não fizemos nem a sexagem. Não fizemos nem a sexagem. Depois de 5 meses, ou 6 meses, acho que faz a sexagem, né? E aí eu falei: não, doutor, Deus já disse, Deus já falou, e falou comigo, e foi em profecia, e vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. O coração nem batia. A palavra do médico foi que talvez o organismo eliminaria. O coração nem estava batendo. Quando fomos no outro mês, aí passou o ultrassom, o coração começa a bater de um lado, aí o coração do outro lado começa a bater. O médico falou assim: realmente tem 2 crianças no seu ventre, serão gêmeos. Eu disse: glória a Deus, porque Deus cumpriu a sua palavra em nós. E aí minha esposa então fica grávida de gêmeos. É uma gestação bem difícil, a gestação gemelar é de alto risco. Nós tivemos que ir para Goiânia, no médico especialista. E aí quando no 7º mês para o 8º mês, já estava quase na hora de nascer, vem o Enzo e o Guilherme, a bênção de Deus, 2 homens. E aí fomos para o médico, ganhamos eles por volta de 11h30 da noite. O médico tira o Enzo primeiro do útero, lá do útero dela, eu filmando, depois tira o Guilherme já logo em seguida e limpa eles. E o médico falou assim: criança que faz xixi, que chora, não vai para UTI. E para a glória de Deus, eles nasceram gêmeos e foram direto para o quarto, mamar na mamãe, com muita saúde, e Deus deu vitória, e nós agradecemos ao Senhor Deus.
Então isso é que Deus faz. Quando a gente acredita na promessa de Deus, a gente acredita que Deus vai tirar de nós o medo e vai nos dar coragem. Então nessa noite nós proclamamos a coragem sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós proclamamos a vitória de Deus sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga comigo assim: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa e nos vai dar coragem, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Iracema, pastor Israel e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.